E se de repente todos os vulcões do planeta entrassem em erupção ao mesmo tempo? O que aconteceria com o céu, com as cidades, com a comida que chega à sua mesa? Hoje vamos simular esse pesadelo, mas com dados reais, estudos científicos e exemplos históricos. No fim, eu explico o que você pode fazer para se preparar e como isso afetaria diretamente a sua vida. Se você gosta de vídeos científicos com impacto visual, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. É grátis e me ajuda a produzir mais vídeos como este. Primeiro, vamos entender a escala. Quantos vulcões existem no mundo? Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o ISIS, existem cerca de 1.350 vulcões potencialmente ativos em terra firme. E isso sem contar os milhares que estão escondidos no fundo do oceano. Desses que conhecemos em terra, algo em torno de 500 já entraram em erupção em tempos históricos. E a verdade é que, em qualquer momento, dezenas deles já estão em atividade. O Instituto Smithsonian, que monitora vulcões globalmente, diz que pelo menos 20 podem estar em erupção ao mesmo tempo, em média. Mas como uma única grande erupção já consegue afetar o clima do planeta inteiro? O segredo está na química. Grandes erupções não lançam só cinzas e lava. Elas injetam enormes quantidades de dióxido de enxofre. O Sol, bem alto na atmosfera, na estratosfera. Lá em cima, esse gás se transforma em gotículas de ácido sulfúrico. Essas gotículas formam uma espécie de véu que se espalha pelo globo e reflete a luz do Sol de volta para o espaço. O resultado, a superfície do planeta esfria por anos. Um exemplo histórico famoso foi a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas. Em 1991, ele injetou cerca de 15 milhões de toneladas de dióxido de enxofre na estratosfera. Isso causou uma queda na temperatura média global de meio a quase 1 grau Celsius nos anos seguintes. Pense bem, uma única erupção forte já bagunçou o termostato do mundo. Agora, vamos escalar esse cenário. Imagine não um Pinatubo, mas centenas ou milhares de erupções espalhadas pelo globo, todas ao mesmo tempo. Algumas grandes, outras menores. O efeito não seria simplesmente somar tudo. Os aerossóis de enxofre lançados na estratosfera poderiam se combinar, criando uma camada mais densa e duradoura. Isso não só intensificaria o resfriamento, mas também poderia alterar os padrões globais de vento e chuva. Monções vitais para a agricultura na Ásia poderiam falhar. A produção de energia eólica poderia ser afetada por mudanças nos ventos. Modelos climáticos mostram que erupções em regiões tropicais, por exemplo, têm um impacto desproporcional nos fenômenos El Niño e La Niña, que regulam o clima em várias partes do mundo. Ou seja, mesmo que o resfriamento global não fosse extremo, os impactos regionais poderiam ser catastróficos, com secas severas em alguns lugares e enchentes devastadoras em outros. Os impactos imediatos seriam brutais. Primeiro, as cinzas. Dependendo da direção do vento, cidades inteiras poderiam ser enterradas sob uma camada grossa e pesada de cinzas vulcânicas. Isso contamina fontes de água potável, destrói colheitas nos campos e pode até causar o colapso de telhados pelo peso. Segundo, aviação. Você se lembra da erupção do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, em 2010? Ele paralisou o espaço aéreo europeu por dias. Agora, multiplique isso por 1000. As colunas de cinzas alcançando a estratosfera simplesmente parariam a maior parte do tráfego aéreo global. Aviões não podem voar através de cinzas vulcânicas porque as partículas derretem dentro das turbinas e causam falhas catastróficas. E terceiro, a nossa saúde. As partículas finas de cinza e os gases tóxicos, como o próprio dióxido de enxofre, causariam problemas respiratórios em massa, especialmente em áreas urbanas onde a poluição já é um problema. Hospitais ficariam sobrecarregados rapidamente. A médio prazo, o problema se tornaria ainda mais grave. A fome, com a luz do sol bloqueada por meses ou até anos por aquele véu de aerossóis. A fotossíntese seria drasticamente reduzida. Culturas essenciais para a alimentação mundial, como milho, trigo e arroz, teriam que lutar por menos luz e menos calor. E nós já vimos
isso acontecer. Após a erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, em 1815, o ano seguinte, 1816, ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Houve geadas em pleno junho no hemisfério norte. Colheitas foram perdidas em larga escala, da Europa à América do Norte. O resultado foi fome, crises sociais e agitação política. Uma erupção global simultânea criaria um ano sem verão prolongado, talvez por uma década, com consequências inimagináveis para a segurança alimentar do planeta. Economicamente, seria o colapso, com o transporte aéreo paralisado e as rotas marítimas também afetadas pelas cinzas e pela baixa visibilidade. As cadeias de suprimento globais que sustentam nosso mundo moderno iriam ruir. Componentes eletrônicos que vêm da Ásia, alimentos perecíveis transportados entre continentes, combustíveis essenciais para gerar energia. Tudo pararia. A produção de energia também cairia, pois painéis solares seriam inúteis sob um céu coberto de cinzas, e as mudanças nos ventos afetariam a energia eólica. Hospitais e serviços públicos, já sobrecarregados com as emergências de saúde, ficariam sem recursos. Veríamos escassez de quase tudo, filas para combustível e supermercados com prateleiras vazias. Seria uma crise sistêmica. É importante colocar tudo isso em perspectiva. Um cenário onde todos os vulcões do planeta entram em erupção ao mesmo tempo é extremamente improvável, quase impossível do ponto de vista geológico. Os sistemas vulcânicos não são conectados dessa forma. No entanto, cientistas estudam cenários de múltiplas erupções, que são mais plausíveis para entender como os efeitos podem se amplificar. Modelos mostram que os resultados dependem muito de onde as erupções acontecem, menos se são nos trópicos ou perto dos polos, da sua magnitude e da duração. A ciência não estuda isso para nos assustar, mas para entender os limites da resiliência do nosso planeta e da nossa civilização. A probabilidade é baixa, mas o impacto potencial é altíssimo. Então, o que governos e cientistas fariam em uma crise dessas? As medidas imediatas seriam evacuar todas as áreas de risco de fluxos de lava, lama e cinzas pesadas. Seria preciso proteger a infraestrutura crítica, como estações de tratamento de água e usinas de energia, com filtros especiais. Governos teriam que coordenar uma resposta internacional para manter as cadeias de suprimento essenciais funcionando, priorizando alimentos, medicamentos e combustível. A monitorização por satélites e redes sísmicas seria crucial para prever onde as cinzas se espalhariam e priorizar as respostas. No fundo, seria um teste sem precedentes de cooperação global, logística e ciência aplicada. E você? O que uma pessoa comum pode fazer para se preparar para um evento extremo como esse ou qualquer outro desastre de grande escala? A resposta está na resiliência. Ter um kit de emergência em casa é fundamental. Isso inclui água potável para pelo menos 3 dias, alimentos não perecíveis para 2 semanas. Máscaras de boa qualidade como as N95 para se proteger das cinzas, um rádio a pilhas ou com manivela para receber informações oficiais e qualquer medicação essencial que sua família precise. Além disso, é vital estar atento às orientações das autoridades locais e evitar viajar para regiões de risco. A preparação não é sobre pânico, é sobre autonomia e segurança. Um cenário aterrador, sim, impossível? Não, mas muito, muito improvável. O que realmente importa é que a ciência nos dá as ferramentas para entender esses riscos e para nos prepararmos. A mesma ciência que modela o desastre também nos dá soluções. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais pesquisas complexas transformadas em conteúdo impactante, deixe um like, compartilhe com alguém curioso e, claro, inscreva-se no canal.